Bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje é domingo, 21 de fevereiro, primeiro domingo do tempo quaresmal. E o evangelho de hoje é de Marcos, de 1, de 12 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Convertei-vos e crede no Evangelho. Eis o tempo favorável. Convertei-vos e crede no Evangelho. Eis o tempo favorável. É domingo, primeiro domingo da quaresma, o tempo favorável para pensarmos assim ainda mais profundamente na nossa vida de seguimento a Jesus. É a radicalidade da conversão, da transformação da nossa vida e, consequentemente, aderir ao Evangelho, retornar ao Evangelho, retornar à Palavra de Deus que sempre ela nos ilumina, nos transforma a nossa vida, assim como esse fim de semana, o primeiro, então, do tempo quaresmal, e nos desafiam a refletir sobre as tentações que nos desafiam. As tentações que nos desafiam. Trazemos presente, então, a palavra de Deus. A primeira leitura. Deus estabelece sua primeira aliança com Noé, com seus descendentes e com toda a criação. Purificada pela água e do dilúvio, nasce uma nova humanidade, fundamentada na aliança com o Senhor da vida. Sabemos que Deus é fiel aos seus compromissos. Nem sempre, porém, o ser humano consegue manter-se fiel ao Criador e valorizar as suas obras. Nem sempre nos mantemos fiéis à aliança que Ele fez com cada um de nós, que Ele fez com o ser humano. A segunda leitura. O autor conclama os cristãos dispersos a atender e vivenciar seus compromissos batismais. No passado, um pequeno grupo foi salvo pela ação de um justo, Noé. Ultimamente, um grupo muito maior foi salvo pela descendência dos justos, Jesus, a mansão dos mortos. Pelo batismo, os cristãos participam da vida nova do ressuscitado. E assim vamos refletir sobre o Evangelho que nos traz presente Jesus, que é conduzido ao deserto. O Espírito conduz Jesus ao deserto e o capacita para a obra missionária. Lá no deserto, Jesus reavive a experiência do povo que caminhou por 40 anos em busca da terra prometida e enfrenta as forças do mal, Satanás. Mas como é bonito perceber assim nesse evangelho, o quanto Jesus, a partir da experiência do deserto, depois vai para a missão na Galiléia, pregando o evangelho de Deus. E o primeiro domingo da quaresma nos traz a passagem das tentações de Jesus. Este ano, na versão do evangelho de Marcos, conduzido pelo Espírito no deserto, aí Jesus foi tentado por Satanás. Deserto, lugar de desafios, de provação e de perigos. É a esse ambiente hostil que o Espírito leva Jesus. E é aí que Jesus revela sua ousadia ao enfrentar Satanás, seu grande adversário.
O evangelista Marcos nos detalha as tentações. Diz não apenas que Jesus foi tentado, revelando com isso os desafios que ele enfrenta ao longo da sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira tentação é de importância decisiva, porque pode perverter e comprometer a nossa vida pela raiz. Aparentemente é oferecido a Jesus algo inocente e bom, por Deus, a serviço de sua fome. Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. No entanto, Jesus reage de maneira rápida e surpreendente. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele não fará do seu próprio pão um absoluto. Não colocará Deus a serviço do seu próprio interesse, esquecendo do projeto do Pai. Sempre procura primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E em todo momento escutará a sua palavra. Aquilo que nós temos que fazer, ante tudo, nos coloquemos diante da palavra de Deus. Nossas necessidades não ficam satisfeitas apenas com o fato de termos assegurado nosso pão material. O ser humano necessita de muito mais, almeja muito mais, inclusive para resgatar a fome e a miséria, os que não têm pão. Precisamos escutar a palavra de Deus, nosso Pai, e despertar de nossa consciência a fome da justiça, a compaixão e a solidariedade. Nossa grande tentação atualmente é transformar tudo em pão, reduzir cada vez mais o horizonte de nossa vida à satisfação de nossos desejos, viver obcecados por um bem-estar sempre maior ou fazer do consumismo indiscriminado e sem limites o ideal quase único da nossa vida. Nós nos enganamos se pensamos que é esse o caminho que precisamos seguir rumo ao progresso e à libertação. Não estamos vendo que uma sociedade que arrasta as pessoas para o consumismo sem limites, para a autossatisfação, não faz outra coisa senão produzir vazio e falta de sentido nas pessoas, egoísmo, insolidariedade e irresponsabilidade na convivência. Meus irmãos e minhas irmãs, por isso nós somos tentados a olhar cada vez mais dentro de nós, preparado pelo retiro quaresmal, 40 dias, e tendo vencido seu adversário, Jesus se dirige para a Galiléia, onde inicia sua missão, proclamando a proximidade do reino de Deus. O reino não acontece de forma mágica, nem desce do céu por intervenção divina, nem se concretiza na base da violência, mas depende da conversão das pessoas, do acolhimento do Evangelho. Satanás é aquele que procura desviar Jesus e seus discípulos da missão confiada por Deus. Pode representar qualquer pessoa ou projeto que se opõe àqueles que procuram instaurar a paz e a justiça na sociedade. Pedro foi chamado de Satanás por Jesus por querer impedir que o Mestre levasse em frente a missão que o Pai lhe havia confiado. O fato de Jesus ser conduzido pelo deserto, lugar de obstáculos e desafios, revela que ele não terá vida fácil ao longo de sua caminhada. Assim, como ele, todos os que se propõem segui-lo fielmente também não terão vida sossegada. Satanás está pronto sempre para desafiar os seus discípulos e o Mestre. E nós, como os vencemos, quem sabe, tantas tentações do dia a dia, da vida, seguir uma vida fácil, seguir muitas vezes os nossos comodismos, como vamos nos preparar realmente nesse tempo quaresmal que já estamos iniciando, como nos preparamos assim para a Semana Santa? Voltemos a nos cuidar e nos cuidar muito, porque também esse Covid-19 está nos desafiando,
Temos que cuidar da nossa vida, cuidar dos outros, porque a nossa saúde, a nossa vida, muitas vezes está em perigo. Rezemos, rezemos. Nos coloquemos diante de Jesus e busquemos fazer a cada dia, assim, a sua vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E queremos pedir, por intercessão de Nossa Senhora da Misericórdia, que possa realmente nos abençoar, vencer qualquer tentação, qualquer perigo, às vezes coisas boas, mas não nos faz bem para seguir realmente a Jesus. E que ela interceda junto a Jesus para nos abençoar a cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nos acompanhe através do Facebook, às 10 horas, Santa Missa, que será transmitida.